agradecer a Abramark por essa oportunidade de compartilhar vivências e experiências depois de tanto tempo, compartilhar com o time todo da Abramark. E eu sou um arquiteto frustrado, né? A minha faculdade, que era maravilhosa, em São José dos Campos, um projeto inovador, foi fechada pela ditadura em 3, 4 anos e eu interrompi a minha formação. Mas na paralela, como eu não tinha muito dinheiro para viver, meus pais ajudavam o máximo que podiam, eu comecei a abrir um escritório que fazia comunicação visual, né? Tinha um bom professor na faculdade, que era o Ricardo Ontac, e começamos a fazer símbolos, logomarcas para toda a região, e São José dos Campos estava se desenvolvendo muito. Era uma época de um boom industrial em São José, e então começou a demandar muito serviço. E pediam as logomarcas, as marcas, de repente começaram a pedir anúncios, faz aí um anúncio para a gente, outro aqui ou ali, e a gente foi enveredando para essa área da publicidade, e na época eu falei, bom, não entendo muito disso, nada, quase nada, e eu resolvi vir para São Paulo no tempo que sobrava da faculdade para fazer um estágio. E comecei o estágio numa agência que chamava-se MPM. Era uma casinha lá na Groenlândia, muito pequenininha, e depois virou o que virou, MPM Casa Branca, onde eu retornei no futuro. Mas, então, quando fecharam a faculdade, muitos foram para outras, eu decidi ficar na publicidade, pois eu já estava com 18, 19 colaboradores nessa época, no 4º ano, quando fecharam a faculdade. Então eu falei, bom, vou continuar onde estou, e continuei com a publicidade. Aí eu levei um golpe de um sócio, um primeiro golpe, perdi tudo, me levou tudo, eu era muito ingênuo e precisava então arrumar um emprego e consegui um emprego numa empresa chamada Fator Publicidade, do Paulino Samprancácio, do Ernesto Klotzel, e gente finíssima, muito bom, sabe? Me receberam muito bem, e lá eu comecei na área do pensamento estratégico, né, do planejamento, porque a arquitetura me instrumentalizou no sentido de eu aprender o urbanismo, planejamento urbano, então eu sabia estabelecer uma relação de causa e efeito entre as coisas, né, e causa e efeito também no sentido psicossocial, né? Portanto, isso me ajudou muito a começar nessa área do planejamento dentro das agências, e era naquela época uma especialidade bastante rara, né? E a Fator era top da lista no sentido de que ela trabalhava contas de bens de capital, máquinas, equipamentos, então ela tinha as grandes contas da época nessa área, Caterpillar, Atlas Copco, Embraer, tudo que era nesse segmento eles dominavam muito, e foi muito bom trabalhar com eles. E aí eu fui me desenvolvendo e fui parar na MPM Casa Branca, que era aquela que eu já tinha feito estágio lá atrás, dessa vez já enorme, trabalhar com o grande mestre Júlio Ribeiro. E foi um período fantástico. Ele, o Henrique Funari, profissionais especiais, pessoas maravilhosas. E na MPM, então, eu me consagrei como um homem de planejamento, né? E aí eu fui chamado por uma agência chamada Publitec, do seu Gino Carrarese, figura fantástica, e ele me chamou para tentar ver como salvar a agência, né? Como homem de planejamento, eu tinha essa missão, né? E a primeira coisa que eu resolvi fazer foi uma pesquisa de mercado, uma coisa inédita, né?
no segmento agências de publicidade, uma pesquisa de mercado para estudar esse mercado e ver como as empresas e as demais agências de propaganda percebiam não só o contexto publicitário, como também a própria Publitec, né? E as notícias foram as piores possíveis, né? Amigos da propaganda me falavam: o Denis que me perdoe, mas ele não vai conseguir resolver essa equação da Publitec, lá é muito difícil. E eu lutei muito, né? Tivemos lá bons clientes, mas realmente o comportamento humano, né, é uma coisa que dificulta muito resistências, né, de ordem psicossociais. Então, a gente não consegui implementar uma gestão que fizesse com que ela se tornasse uma agência campeã. Foi aí que eu liguei para o meu hoje grande amigo Irã Castelo Branco, porque a Castelo Branco, nesse estudo que eu fiz, era topo da lista também. E eu falei isso para o Irã: você não me conhece, estou aqui na Publitec, fiz um estudo assim assado, e deu vocês na cabeça, eu quero conhecer vocês e trabalhar aí. E em uma semana eu estava na Castelo Branco. Foi um ano maravilhoso, uma parceria com eles, onde eu conheci lá figuras brilhantes, além do Irã, da Hilda, Paulo Sex, brilhante estudioso de mercado, Ricardo Guimarães, fantástico, homem de criação, com que mais tarde eu fui sócio dele, na Guimarães e Jacomete, uma figura que eu adoro até hoje, assim como o Paulo Sex. E foi assim, realmente a consolidação dessa minha atividade de homem de planejamento. E ela me fez tão bem que eu fui convidado pela Rede Globo para ser vice-presidente da área de uma empresa chamada Apoio, que era uma empresa do Dr. Roberto Marinho, com o meu querido Jorge Adib, que a missão dela foi a de conceituar, desenvolver e implementar o merchandising na Rede Globo, que até então era uma bagunça, uma coisa feita por baixo dos panos. Aceitei a missão, que foi um sucesso. Em 3, 4 anos tinha uma receita fabulosa, uma margem muito boa, resultados excelentes, clientes contentes. E até que chegou um ponto, para resumir bem a história, eu resolvi partir para uma carreira solo e montei uma agência com o Ricardo Guimarães, né? Eu e eles decidimos. O Paulo Seck saiu da Castelo Branco e montou seu próprio escritório, que foi a Interscience. E eu e Ricardo, então, começamos a Guimarães Jacomete de uma forma toda nova para a época de se relacionar com os clientes. Acabamos com a ideia de comissões, bonificações, e trabalhamos só com a ideia de um fixo mensal. E isso foi até capa de exame pela ruptura que a gente provocou no mercado. Muitos não gostaram da ideia, sindicatos e etc., associações, mas a gente achava que era uma forma mais justa de se relacionar com o cliente e foi um grande sucesso. Aí fomos evoluindo, eu e o Ricardo começamos a discordar, não do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista pessoal, o que fazer da vida. E eu acreditava que o meu caminho não estava apenas fundamentado na agência de publicidade, que precisava fazer mais coisas, né? E isso, segundo o Ricardo, me distraía um pouco com relação à agência, eu não me dedicava tanto a ela e resolvemos nos separar. Aí eu fui convidado pelo Mário Cohen para ir para a futura Scarlett McCabe, em que eu tinha lá uma participação, um acordo de gaveta com o Mário Cohen de levar clientes e ajudar a empresa a se desenvolver. Um acordo de gaveta porque ela era uma SA, não tinha muito o que fazer. E de lá, eu fiquei lá uns 2, 3 anos, me falha a memória, eu montei a Jacomete, né, minha própria agência,
E aí foi o que foi, até surgiu o fenômeno Dilma Rousseff, que infelizmente eu caí em universos que eu não sabia dominar. Minha incompetência se mostrou muito grande na área política, na área de relacionamento com clientes, empresas públicas. A empresa ficou muito grande e crises políticas no governo Dilma fizeram revoluções dentro dos nossos clientes, crise econômica, e a gente então entrou em recuperação judicial e viemos à falência. Foi uma experiência muito dolorida, porque no Brasil as pessoas que entram em processo de falência, esses empresários que são corajosos para enfrentar toda essa burocracia brasileira, toda essa incompetência brasileira no ponto de vista de gestão do país, eles são punidos mais ainda quando entram em falência. Enquanto num país de primeiro mundo você mostra um projeto no dia seguinte da sua falência novo para um banco, muito bem estruturado o projeto, você vai conseguir apoio e vamos recomeçar tudo de novo, né? Pagar as dívidas e tal. Aqui não. No Brasil, infelizmente, nós somos considerados como se fôssemos leprosos e isso precisa mudar, né? Precisamos trabalhar sobre essa questão, porque é uma coisa bastante humilhante, muito triste. E na paralela da Jacomete Comunicação, eu tinha uma empresa que se chamava-se Zuo, um nome chinês mesmo, uma empresa de consultoria. Consultoria em gente, gestão, inovação e estratégia de marca. E ela estava indo super bem, da forma que eu continuei com ela, né? Mudou o nome para Adentro, tudo histórias longas, e hoje ela chama-se Ground, de terra, solo, RG, né? Ground RG, com a mesma especialidade para qualquer segmento, desde o agronegócio até o varejo têxtil, e somos em 12 especialistas de diversas áreas, orbitando em torno dessa questão de gente, gestão, governança, né, corporativa, estratégia de marca e inovação. E nessas relações com empresas imensas, grandes empresas, médias empresas e até pequenas, porque a gente sempre que encontrava uma empresa pequena com potencial de crescimento, a gente conceituava ela como um cliente válido, né? Um cliente que a gente, sendo parceiro dele, estando do lado dele, esse cliente com certeza iria crescer e a gente estaria do lado dele, teria o reconhecimento dele. Então a gente trabalhou nessas 3 esferas, né, de tamanhos de empresas e, claro, obviamente, quem se relacionava do lado do cliente com a agência era o departamento de marketing, né? Tanto na agência quanto na parte de consultoria. Às vezes na consultoria era mais o presidente, mais o RH, mas também o marketing estava por perto. De tal forma que a gente teve nesses sei lá quantos anos, 40 anos por aí, muita relação com a área de marketing. E eu sou uma pessoa que estudo muito, continuo estudando até hoje, muita psicologia, sociologia, filosofia, economia. Então, fui desenvolvendo um senso crítico, né, dessa área de marketing. E as notícias não são boas nessa área, né? A gente sabe que 90% das empresas que sustentam esse país são empresas pequenas, né? E as empresas pequenas e médias nesse Brasil vivem de um dilema terrível, que é o dilema da mesmice, né? Para dar um pequeno exemplo, nós fizemos uma pesquisa no ano passado para um cliente na área de varejo têxtil. Entramos nas lojas, na rua, e perguntava para as senhoras que eram varejo têxtil voltado para as mulheres. As senhoras sabem que loja que a senhora está? 73% não sabiam. Olhavam para o lado, ficavam procurando uma cola, porque não sabia, né? Era tudo igual. Se ela saísse daquela loja e entrasse na outra, era
tudo aquelas araras de monte, pouca diferença nenhuma, né? No seu som da loja, às vezes falavam o nome, mas é uma mesmice atroz, né? Pois bem, não é só no varejo têxtil, né? Isso vai do agronegócio até bens de capital, máquinas e equipamentos de empresas brasileiras, pequenas e médias, vivem nesse universo da mesmice. Pouquíssima diferenciação, né? E a gente pode perguntar, bom, mas e o marketing, né? Porque o marketing seria o responsável, né, por buscar essas diferenciações, né? Mas não, o marketing, infelizmente, hoje em dia, na maioria dos casos, é percebido como aquele profissional que gasta o dinheiro. Ele gasta o nosso dinheiro, não sei bem, né, quanto que está valendo a pena quando não está, quando você ouve o presidente da empresa falando, os demais diretores, né? O marketing não conseguiu se afirmar como, na maioria dos casos, né, como um agente que provoca a disrupção, né, que provoque o desenvolvimento de uma identidade única daquela marca, né, mas não um desenvolvimento através de promessas vazias, né? Por exemplo, um grande case, o banco que nem parece banco. Todos se lembram dessa campanha e era um banco como outro qualquer, uma falsa promessa, não tinha diferença nenhuma dos demais, de novo dentro da mesmice, e deu no que deu, sumiu o banco que nem parecia banco, né? Então, existem muito desses fenômenos, grandes marcas que somem porque elas não conseguem superar a mesmice, são todas iguais entre si. E o marketing ficou com esse papel, né, do gastador do dinheiro. O máximo que a gente consegue entender e perceber do marketing em grandes empresas, aí sim multinacionais e tal, é que ele trabalha bem no mundo do marketing, ou seja, contribui para desenvolver uma marca de prestígio, né, muitas vezes também tem essa área, como a área de publicidade, futebol e medicina, no Brasil todo mundo entende um pouco. Então a gente dá palpite em tudo, né? E o homem de marketing foi perdendo esse poder dentro das empresas, cada vez mais. E aí, olhando para o futuro, a gente fala, puxa, então como é que sai dessa, né? Qual área dentro da empresa poderia ser aquela área que provocasse a disruptura, provocasse um movimento no sentido de ser inovador, de ser criativo, diferenciado, né? E a gente não vê, né? Tecnologia da informação, você não consegue, né? O TI, a inovação nas empresas, predominantemente é uma coisa de métodos e processos dentro de uma nova plataforma. Ajuda, né, a empresa a evoluir, aumentar sua margem, diminuir custos, ser mais racional, mas não diferencia ela necessariamente de nenhum concorrente, né? Então, que outras áreas? RH, o CEO, né, comercial, não teria, essas áreas não têm potencialmente nenhum conhecimento para provocar a ruptura, para provocar a inovação, a criatividade, né? Então, pensando bastante, eu acho que, até foi motivo de um artigo que eu escrevi, que eu acho que um nome que ainda a gente precisa elaborar, então eu compartilho com os colegas todos, só pensei em inglês, mas é um working knowledge, né? É uma área dentro da empresa que precisa trabalhar o conhecimento, né? Conhecimento de uma maneira universal, né? De uma maneira que evite ameaças às nossas empresas e capitalize oportunidades para a gente se diferenciar no mercado. Nós temos um cliente na área do agronegócio, que é na área do produtor de café, e o café, para ser exportado, para ser uma especiaria, é de uma complexidade atroz esse mercado. É muito difícil, muito trabalhoso, muito difícil mesmo para você buscar diferenciação. E no mundo afora, os melhores cafés são o café da Etiópia, do Quênia, por conta de uma série de variáveis. E todo mundo quer ir atrás dessa qualidade desse café da Etiópia e do Quênia, mas é quase impossível porque Deus não permite, né? No sentido de que a natureza tem limitações
que na Etiópia e no Quênia não existem no caso do café. E um belo dia eu estou nesse cliente e ele fala: Denis, toma esse café que eu trouxe da Etiópia. Eu falei: poxa, né? Vamos lá experimentando o café, é uma maravilha. Aí ele deu risada e falou: pois é, esse não é um café da Etiópia, é um café fake, com uma base de café bem safada que nós temos aqui no Brasil, com micro-organismos e leveduras, portanto, biotecnologia. Ele desenvolveu esse café sem ter um pé de café do lado dele. Olha a ameaça que é para a indústria do café, né, essa notícia. Olha quando ele foi buscar conhecimento através da biotecnologia, transformou o café. Aqueles que são fãs do café podem ficar tristes, mas é isso que nós caminhamos. Toda essa química em tudo quanto é lugar. Até os veganos estão se assustando hoje em dia, porque as químicas que estão nos produtos veganos, muitas vezes devemos tomar muito cuidado, né? Então, vejam, né, que qualquer área, qualquer segmento pode ter uma ameaça desse tipo. Então a importância do trabalho do conhecimento é fundamental. E não é só como tornar minha marca de maior prestígio, é como construir, na verdade, né, atitudes novas, né, desenvolver áreas novas, segmentos novos que a minha empresa tem vocação para desenvolver e se diferenciar, né? Não dá mais hoje em dia para a gente ficar também só no foco do segmento que nós estamos. Temos que ampliar para novos segmentos, né? A gente vê exemplos disso em grandes empresas de sucesso hoje em dia, que não são especializadas só nisso ou naquilo, mas montaram uma cadeia de negócios que são interdependentes entre si, né? E isso faz com que eles tenham uma massa crítica monstruosa, mas poucos deles estão investindo em conhecimento. Então, o trabalho do conhecimento, esse working knowledge, é muito importante dentro das empresas. E poderia ser a salvação dos homens de marketing, dos profissionais de marketing. Porque, como eu falei lá atrás, que outra área poderia desenvolver isso, né? Então, o homem de marketing poderia, se as escolas brasileiras ajudassem, já fiz palestras em algumas delas falando sobre isso, mas não percebi nenhuma mudança nesse sentido, né? Talvez o Easy, pouquinha coisa na FGV, mas muito pouco. Então nós precisamos urgentemente acelerar esse processo, desenvolver essa unidade, essa célula dentro das empresas que trabalhem conhecimento para, de fato, isso é muito importante, diferenciar a minha empresa dos concorrentes, né? E ter atitudes concretas dentro da empresa que, se transformadas em promessas na área de comunicação para o mercado, sejam de fato entregues. Não pode ser mais o banco que não parece banco. E eu costumo dizer que, portanto, a organização é o sol, a marca é a lua, reflexo dessa organização. É um reflexo do meu conjunto de atitudes, né, um conjunto de práticas reais, efetivas, né, que prometidas aos nossos clientes são realizadas, são entregues, esse conjunto de atividades que vão nos diferenciar dos concorrentes. Eu acho que esse sim é o futuro, né? A plenitude do trabalho de conhecimento dentro das empresas. Falar da Abramark e do seu futuro é consequência, talvez, desse processo que eu acabei de colocar, né? Nós precisamos trabalhar mais o conhecimento, né? E nada como uma associação com muitos especialistas, né, orbitando em torno dela, né, tanto profissionais na área quanto professores, né, de uma importância significativa, esse relacionamento, essa interdependência que a gente pode construir entre nós para compartilhar o conhecimento em prol da pequena, média empresa brasileira, né? Eles precisam muito desse nosso conhecimento. Então, acho esse trabalho fundamental, magnífico do Madia, está super de parabéns pela determinação, perseverança, tenho acompanhado isso ao longo dos anos e muito bom, Madia, parabéns por tudo que você fez e espero que a gente consiga cada vez mais
trabalhar esse conhecimento em prol desse nosso pobre Brasil. Obrigado.